Vamos continuar então hoje a aula sobre métodos de estimação de volume. Então, na aula passada, nas aulas anteriores, a gente viu como estimar usando o fator de forma, utilizando o método de Smalley, Huber e Newton, que são os métodos que a gente considera como real, mas são métodos estimativos, lembrem disso. Os métodos reais que a gente tem é o método do estilômetro e o método do peso, e a partir da densidade. Fora isso, os outros métodos são métodos de estimativa, por mais que a gente adote Huber, Smalley e Newton como métodos reais, por serem os mais utilizados. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre os métodos estatísticos para a estimação de volume. Tá? Então, quando a gente diz métodos estatísticos, a gente então vai empregar uma ferramenta estatística para obter o volume. Lembra quando a gente viu a relação isométrica? A gente tinha a altura em função do diâmetro. Agora a gente vai estimar o volume em função do diâmetro, da altura só do diâmetro, entendeu? Então a gente vai começar a ter técnicas de estimativa para estimar o volume usando. A gente vai aprender também durante esse aqui como atividade prática. Eu vou mostrar para vocês como mexer no R, que é o software que a gente usa, como ajustar para vocês entenderem como que a gente obtém aqueles coeficientes do modelo de regressão. Então, com a ferramenta estatística, a gente vai conseguir estimar o volume da árvore por meio de outras variáveis, como DAP e altura. Ah, a gente pode usar outras variáveis? Pode, mas a gente já viu na divisão das variáveis que diâmetro é uma variável fácil de se mensurar. Comparado ao volume, a altura também é mais fácil de mensurar. Então, por isso, a gente vai usar essas duas variáveis. Mas você pode usar qualquer outra variável. A principal ferramenta estatística, então, para fazer essa relação de volume com outras variáveis é a análise de regressão. É a mesma técnica que a gente vê lá para a relação hipossométrica. Lembra quando a gente viu a relação hipossométrica? Eu disse que vocês veriam como ajustar e obter aqueles coeficientes. Da mesma forma que a gente fizer para volume, essas práticas para volume, você pode fazer para altura. A diferença é que vai mudar a variável dependente e as variáveis independentes do modelo de regressão. Então, o que é uma análise de regressão? A gente vai aprender aqui na disciplina fazer uma análise de regressão do tipo simples e uma análise de regressão do tipo múltipla. Então, o modelo de regressão do tipo simples, ele difere primeiro do modelo de matemático, o modelo de regressão, ele difere do modelo estatístico, principalmente por ter o erro. Então, no modelo matemático, a gente não tem o erro. No modelo estatístico, a gente tem esse erro. Então, o modelo matemático e o modelo de regressão. Então, vocês podem observar que no modelo matemático, y é beta 0 mais beta 1x. Variável dependente, variável independente, coeficientes da regressão. E no modelo de regressão, a gente ainda tem o erro aleatório. Tá? E vocês vão entender um pouco desse erro ali para frente. Então, percebam o seguinte, no modelo matemático, os pontos estão exatamente em cima da reta. Então, ou seja, toda vez que eu tiver um beta 0 e um beta 1, toda vez que eu tiver para aquele x, vai ser aquele mesmo valor de y. Quando eu tenho o modelo de regressão, o modelo estatístico, você pode perceber que a reta ela passa no meio dos dados. Tá? E essa divisão aqui não é quantidade de dados, tá? É desvio em relação a essa curva aqui. A quantidade de desvios acima, ou seja, do valor que está representado na reta, no caso aqui, menos o valor real, a soma desses positivos menos a soma dos negativos tem que zerar. E isso é o erro. O que é o erro? Essa diferença que tem entre o valor médio, porque aqui vai dar o valor médio, vocês não concordam? Se eu tiver um coeficiente beta 0 fixo, um coeficiente beta 1 fixo, toda vez que eu colocar um x vai ser o mesmo y. Mas nem toda vez para aquele x vai ser o mesmo y, de maneira real. Então vai acontecer um desvio, que é isso aqui. Esse desvio é o que a gente chama de erro. O erro então é quem? É o valor real menos o valor estimado pela equação de regressão, que é o beta 0 mais o beta 1x. Por isso o modelo matemático e o modelo estatístico. Por isso a gente adota muito mais modelos estatísticos do que modelo matemático, principalmente em se tratando de questões biológicas, ou seja, de variáveis biológicas, que é o que a gente tem. Para ajustar esses coeficientes, eu já falei tanto aqui dos coeficientes, beta 0 e beta 1, a gente precisa encontrar de alguma coisa, porque olha bem, se eu tenho uma relação isométrica,
Variável dependente é a altura, independente é o x. Se eu tenho um volume, a variável dependente é o volume. E aqui pode ser DAP e altura, né? E só que eu preciso encontrar esse beta 0 e esse beta 1. Para eu encontrar esse beta 0 e beta 1, eu vou ter que minimizar esse erro, ou seja, eu vou ter que encontrar um valor de beta 0 e beta 1, onde esse erro aqui seja o mínimo. E para isso eu uso essa técnica, a técnica dos mínimos quadrados ordinários. Tá? Então é um método de estimação empregado para estimar parâmetros, né, ou coeficientes. Seu principal objetivo consiste em minimizar a soma dos erros, que eu falei, como vai ser mostrado agora. Então, ó, vocês estão vendo? Para cada yi eu tenho um xi. Lembra? Se eu tenho uma altura, eu tenho um DAP daquela árvore. Então, eu tenho todos esses conjuntos de dados. Para cada árvore, eu tenho DAP e altura, DAP e altura. Para cada árvore, eu tenho um volume, DAP e altura. Então, para cada um, eu vou ter um erro. E eu preciso minimizar esse erro. Então, vamos isolar para descobrir o que é o erro. O erro, então, é o valor real menos o valor estimado. Só que eu preciso fazer a soma, tá vendo? É a soma dos erros ao quadrado. E por que eu não posso só somar sem colocar esses erros ao quadrado? Porque se eu somar o erro, ou seja, eu vou ter um valor real menos o estimado. Ou seja, se eu somar, vou voltar naquele gráfico. Se eu somar essa variação que tem aqui, ó, acima e abaixo, ela vai zerar, porque isso tem que acontecer para o ajuste ser correto. Então, qualquer modelo que eu fizesse ia sempre zerar. E eu nunca ia saber que modelo é melhor, ou seja, quem minimizou o menor erro. Então, como que eu faço para somar coisas positivas e negativas e não zerar? Eu vou elevar o erro ao quadrado. Por isso a gente eleva ao quadrado. Se eu elevo o erro ao quadrado, eu tenho que elevar essa parte também ao quadrado. E para eu encontrar, e aí eu preciso encontrar beta 0 e beta 1. Para eu encontrar isso aqui, eu preciso derivar. Então, eu vou derivar o erro em relação a beta 0. Então, ó, se vocês observarem, eu pego o 2, é a regrinha. Ó. Você joga o 2 para frente e você deriva o que tem aqui dentro. Y tem beta 0? Não, então é 0. Beta 0, beta 0, beta 0, beta 0 menos 1, né? Porque o menos é dele. E aqui também não tem beta 0, 0. Então, vezes menos 1 igual a 0. Depois eu derivo em relação a beta 1. Se eu tivesse muitos betas, eu teria que fazer essa derivação aqui para cada beta. Tá? Então, eu vou ter aqui, eu faço a mesma coisa, elevo, desço 2 multiplicando, e daí derivo o que tem dentro em relação a beta 1. Aqui não tem beta 1, 0, não tem beta 1, 0, e aqui eu retirando o beta 1, né, beta 1 sobre beta 1, quem sobra? Xi, só que ele está associado com menos. Então, se eu dividir 4 menos 5 por menos 2, que é uma constante igual, não vai interferir, né, vai diminuir, vai tirar esse negativo e esse 2. Então, aqui se eu multiplicar, e aí vai sobrar só 1, então vai sobrar somatório de yi menos beta estimado menos beta 1 estimado. A partir de agora eles são estimados, porque toda vez que você estima um valor, você não pode garantir que esse valor seja o real. Como eu não posso garantir que esse valor seja o real, a gente então faz uma estimativa. E aqui então eu vou ter y1 menos beta 0 vezes xi. E aí eu vou fazer as multiplicações. Como que vai ficar isso, então? Vai ficar somatório de y. Por que aqui é n beta 0? Porque beta 0 é uma constante, é o único valor. E lembra lá da propriedade de somatório em bioestatística? Somatório de beta 0, ou seja, se eu somo beta 0,1 mais beta 0,2, é n vezes beta 0. Isso já está aqui. E somatório de uma constante, que é beta 1 vezes uma variável, é a constante vezes o somatório da variável. E aqui é a mesma coisa, somatório de xi menos beta 0, somatório de xi, menos beta 1, somatório de xi ao quadrado. Muito bem. Cheguei, então, nessa fase, mas eu preciso isolar beta 0 e beta 1, porque são os coeficientes que eu preciso achar. Beta 0 vai ser somatório de y, eu só joguei, ó. Eu peguei o beta 0, joguei ele para cá ou para qualquer posição e ficou somatório de y menos somatório de xi e dividi os dois por n. Se eu tenho uma coisa somada qualquer, tem um conjunto de valores somados e divido pela quantidade de valores que eu tenho, isso é uma média. E aqui também é uma média. Então, o beta 0 nada mais é do que a média de y
menos beta 1 somatório de xi. Ou seja, o beta 0 depende de eu encontrar o valor de beta 1 para eu poder estimar ele. Agora a gente vai ver como encontra o beta 1. Substituindo, então, 8 aqui em 7, e desenvolvendo a expressão, a gente vai encontrar essa expressão aqui, tá? Dica que eu dou para quem quiser tentar fazer, substitua essa expressão aqui, tá? Em 7. Substitua essa expressão em 7 e não a de baixo, isso vai facilitar o cálculo. Então, beta 1 vai ser somatório de xy e menos somatório de xi vezes o somatório de y, que é diferente, lembra isso aqui? Isso aqui é soma de produtos. Isso aqui é produto da soma. Dividido por n, somatório de xi ao quadrado menos somatório de xi elevado ao quadrado sobre n. Isso aqui, então, vai me dar o beta 1, que não depende do beta 0, tá vendo? Aí, eu tenho a equação ajustada. Então, depois que eu fiz tudo isso daqui, e quando eu achar esse beta 1 e esse beta 0 pela técnica de mínimos quadrados, isso vai ser garantido para mim que aquele é o menor valor. Aí eu vou encontrar uma equação. Então, antes de eu ajustar, a gente chama de modelo. Depois que eu ajustei e encontrei os coeficientes, a gente chama de equação. E só que para eu descobrir se esse modelo é ou não adequado, eu preciso fazer uma análise de variância da regressão. Então, na análise de variância da regressão, eu tenho a regressão. Esse aqui é o número de coeficientes da equação menos o beta 0, tá? O beta 0 não entra. SQ é o somatório de y estimado menos y em média ao quadrado. O resíduo é n menos p menos 1. Somatório de y menos y estimado ao quadrado. E o total é o somatório de y menos y médio ao quadrado. A gente vai mostrar algumas equações algébricas que facilitam esse cálculo aqui para vocês. Então, o que é mais importante para a gente terminar essa parte das estimativas dos coeficientes é o seguinte: vocês precisam entender que depois que eu encontro uma equação, isso não garante que aquele modelo seja adequado. Porque pela técnica de mínimos quadrados, sempre vai acontecer de encontrar um beta 0 ou beta 1. E para eu descobrir se essa equação ela serve para aqueles dados que eu estou analisando, eu vou então fazer a análise de variância. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar essa parte da análise de variância no próximo vídeo.